capítulo 9, versículo 9 de Mateus, diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Só esse versículo eu quero ler com você. Irmãos, nessa capacitação agora, como eu estava dizendo para você, a primeira ministração que o pastor Wilson trouxe para nós foi sobre a paixão, sobre estarmos apaixonados. E enquanto ele ministrou a palavra, depois eu fui deitar, fiquei meditando, no dia seguinte fiquei meditando, e eu fiquei pensando em como Jesus é apaixonante, e como que Jesus, ele é extraordinário. E o que aqueles discípulos viram em Jesus para largarem tudo e segui-lo? O que aconteceu com Pedro? A Bíblia fala, a Bíblia conta, né? Lá em Lucas capítulo 5, você vê da pesca maravilhosa, a primeira pesca maravilhosa, que Pedro pescou uma grande quantidade de peixes, porque trabalhou em cima da palavra que Jesus tinha dado. E aí, chegando na praia, ele se prostrou aos pés de Jesus e falou: aparta-te de mim, porque eu sou pecador. E o Senhor falou para ele: não, eu vou te fazer pescador de homens. Me segue que eu vou te fazer pescador de homens. E Pedro larga tudo, larga o trabalho, larga os negócios da família, não vai nem em casa dar satisfação para a esposa, para a sogra, não faz nada disso, ele simplesmente larga tudo e vai atrás de Jesus. O que ele viu? Como que Jesus transmitiu a ele tamanha confiança? Filipe, numa outra passagem, larga tudo e vai até Jesus também, segue Jesus. Jesus chamou Tiago e João, dois irmãos que largaram tudo e foram até Jesus, seguiram Jesus. Esse aqui é um caso, esse texto que eu li com vocês é um caso extraordinário, porque aqui está falando de Mateus, né, ou o outro nome dele é Levi. Mateus é dádiva de Deus. Levi, ele tinha sido gerado para ser um bom hebreu, tinha sido criado para ser um bom hebreu, mas ele fez escolhas erradas na vida. Ele fez escolhas que o levaram para ser cobrador de impostos do Império Romano, cobrando impostos para os inimigos do povo de Israel. Ele era um traidor da nação, ele era um traidor da fé. É como se ele tivesse renegado a natureza dele, era como se ele tivesse renegado a origem dele, é como se ele tivesse cuspido na tradição, na história, é como se ele tivesse renegado a lei, os profetas, Moisés, e ele era considerado um pária na sociedade. E aí Jesus passa por ele e o chama, o convida para ser discípulo, e usa a seguinte expressão: segue-me. E aí Mateus larga tudo, ele larga a coletoria de impostos e vai até Jesus. Que paixão é essa? O que esses homens viram? O que essas pessoas viram em Jesus que foi tão atraente, tão magnético, que foi capaz de tirá-los do que estavam fazendo e arrastá-los para seguirem Jesus? Eu preciso explicar para você antes o contexto, o que representa essa frase segue-me. Não é uma frase qualquer, não é uma expressão qualquer. Pode ser que você pense, ele está convidando para segui-lo. Não, eu vou explicar algo para você.
vou tentar caminhar com você para dentro da cultura judaica, e você vai entender melhor o que significa essa frase. A criança judaica, ela é ensinada a ler e escrever por um rabino, dos 6 aos 10 anos. Até os 6 anos, a mãe cuida da criança, não é? Cuida de ensinar ela a falar, né? Os cuidados básicos. Com 6 anos, a criança é levada para uma sinagoga e fica sob os cuidados, né, de um rabino, não em tempo integral. É como se ela estivesse indo para a escola. E esse tem um nome, né? Para nós aqui é o ensino fundamental 1, né? Fundamental 1. Lá para o povo de Israel é a Bet Sefer, casa de leitura. E a criança, então, aprende a ler pela escritura. O rabino usa a Torá para ensinar a criança a ler, e a criança vai lendo, vai aprendendo, não é? E dos 6 aos 10 anos, ela já memoriza grandes porções da escritura, e aos poucos ela não aprende só a ler, ela aprende a ler, ela aprende a contar, e ela aprende sobre as histórias bíblicas. Ela tem todo o ensino dela fundamentado na escritura, feito por um rabino. E assim vai, a criança aprende até os 10 anos. Aí, aos 10 anos, há uma transição. Dos 10 aos 14 anos, essa criança vai para um outro nível. É como se fosse o Fundamental 2. É o Bet Midrash, né? Midrash é casa de estudo, Bet Midrash é casa de estudo. Aí essa criança fica lá, dos 10 aos 14 anos, caminhando com o rabino e aprendendo mais profundamente as escrituras. Continua aprendendo sobre leitura, sobre a história de Israel, sobre contas, né, matemática. Só que nessa nova fase tem um detalhe. Os melhores judeuzinhos, eles se destacam e eles serão escolhidos para algo muito maior. Então, são só os melhores. Os melhores é que se destacam. E aí eles vão ser escolhidos. O rabino, ele vai averiguar o nível de conhecimento dos discípulos, né, dos meninos, ainda não são discípulos, são meninos que estão aprendendo. Ele vai, nessa altura, o judeuzinho, ele já decorou mesmo, grandes porções da escritura. Então, dos 10, dos 11, 12 até os 14 anos, ele já decorou grandes porções da escritura. E ele está aprendendo a raciocinar com base na escritura. Então, toda uma cultura tem sido ensinada a ele. Aqueles que se destacam, vai acontecer um momento, quando ele concluir, né? Quando ele terminar, com 14 anos, 13 para 14 anos, tem o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, Bar é filho, Mitzvah é filho da lei, né? Então, quando o menino faz essa idade, completa essa idade, é como se fosse a formatura. A formatura né, no Fundamental 2. Estão acompanhando o paralelo? Formatura. E aí, o que o rabino faz? O rabino faz o seguinte: ele escolhe os melhores, e continua com eles uma outra etapa na educação deles, que é o Bet Talmud, né? Bet Talmud, casa do discípulo. Casa do discípulo. Os outros que não se destacaram são orientados a voltar para casa e aprender a profissão da sua família e seguir a vida. Então o rabino fala para eles assim: olha, vocês vão ser bons hebreus, vocês têm condições de serem bons hebreus, vão lá, sirvam a Deus da melhor forma que vocês puderem, só que vocês não podem ser meus discípulos, porque vocês não se destacaram
como esses aqui. Alguns foram escolhidos. Então, o que aconteceu? O que acontece? Só os especiais eram escolhidos. Os muito capazes eram escolhidos. E aí eles entravam num discipulado, vou usar o termo de discipulado, mas eles entravam num nível de relacionamento com o rabino, que todo o conhecimento que o rabino tinha, era transmitido para esse talmidim, que é o discípulo. O nome do discípulo agora era talmidim, ele não era mais só aluno, ele era um discípulo. E a tradição era tão forte, que o discípulo, ele tinha que pensar exatamente como o seu rabino. Ele tinha que agir, falar exatamente como o seu rabino. A tradição era que eles, quanto mais próximos do rabino, do jeito de vestir, do jeito de andar, do jeito de falar, as palavras usadas, a construção do raciocínio, era tão importante, que os discípulos ficavam observando atentamente cada passo do rabino. Diziam, inclusive, que aquele que conseguisse andar próximo do rabino, a ponto da poeira formada pelo rabino quando andava, cair nele, a poeira do rabino era motivo de bênção para ele. Ele se considerava privilegiado. Então todos queriam estar perto do rabino, porque nessa fase, quem se destacava era aquele que se assemelhasse, se tornasse mais semelhante com o seu mestre. Os irmãos estão me acompanhando? Ficou claro para os irmãos até aqui? Pois bem, os melhores se destacavam. Os melhores eram escolhidos. Só que daí a gente vê uma coisa. Jesus passou por todo esse processo. Jesus, aos 6 anos, foi lá para a sinagoga e foi ensinado, dos 6 aos 10. Um rabino ensinou ele na Bet Sefer. Com 10 anos, ele passou para o próximo estágio e ele entrou para o Bet Midrash. E se transformou também num estudante que estava sendo avaliado para ser escolhido como discípulo de um rabino. Só que Jesus não foi escolhido. Eu pergunto para vocês, lembram da passagem que Jesus está no templo discutindo com os doutores da lei lá no templo? Vocês lembram? Pois é. Então, se Jesus era reconhecidamente pelos doutores da lei que estavam no templo como alguém extraordinário, por que ele não foi escolhido para ser discípulo de um rabino? Por que será? Aí você observa os homens que Jesus chamou e só vê gente humilde, ou gente que já tinha feito escolhas erradas na vida. Você vê Pedro, quando ele foi escolhido, ele já tinha passado da idade, já tinha acabado o tempo dele de ser discípulo de um rabino. Ele já era casado. Assim que ele recebe o chamado de Jesus, e ele larga as redes, no momento seguinte ele leva Jesus para curar a sogra dele na casa dele. Ele já era casado, talvez casadinho de novo, talvez ainda não tivesse filhos, nós não sabemos, mas ele certamente já não estava mais na idade de ser chamado para ser um discípulo de um rabino. Tiago e João, 2 irmãos a quem o Senhor deu o nome de Boanerges, filhos do trovão, tinham um temperamento difícil. Provavelmente na escola, na segunda fase, eles tinham arrumado briga lá, tinham perdido a oportunidade. A gente não sabe, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando. Levi, que tinha sido criado para ser um grande hebreu, tinha feito uma besteira tão grande na vida, que renegou o seu passado e tinha se tornado aliado do pior inimigo de Israel. Esses homens são improváveis. Esses homens nenhum rabino quis. Alguns porque tinham muitos defeitos.
Outros, porque realmente não tinham condição nenhuma. Judas Iscariotes. Iscariote significa de Quiriote. Quiriote era uma região para lá da Galileia. Ou seja, ele tinha um sotaque diferente. Quando Judas falava, todo mundo percebia que ele não era lá da região onde os outros discípulos eram. Ele era estrangeiro. Pessoal, ele falava de um jeito estranho. O pessoal reconhecia o sotaque dele. Não foi escolhido por quê? Porque não está ele não está no centro, no eixo cultural. Ele não está envolvido onde tudo acontece lá em São Paulo. Ele não está envolvido com o RLSP lá de São Paulo. Ele não está envolvido com os principais supervisores. Então Judas Iscariotes não foi escolhido também. Estão me acompanhando, sim ou não? Ou seja, Jesus escolheu aqueles que ninguém quis. Jesus escolheu aqueles que ninguém deu valor, porque Ele mesmo, a Ele foi negada a oportunidade de ser um rabino. Sabe, eu fico imaginando por quê. A Bíblia não fala, mas eu vejo o que acontece no mundo, e eu sei como que muitas vezes um sobrenome abre portas, um carro novo dá oportunidades, um jeito de falar eloquente te abre portas. E quem não tem isto? Eu vejo como muitas vezes um erro cometido, uma decisão errada, atrapalha a pessoa, ela nunca mais consegue se recuperar. Eu sei como é que é, eu já vi acontecer, já aconteceu comigo mesmo. Quando situações, outras pessoas são escolhidas para posições de destaque, e você não foi. Por que que não foi? Porque talvez não tivesse a roupa certa, o carro certo, o jeito de falar certo, o diploma correto. Talvez você não tivesse a família correta, a conta bancária adequada. E então, pode ser que você tenha muito potencial, mas quem escolhe, não escolhe pelos padrões certos, escolhe pelos padrões errados. E aí eu te pergunto, como é que Jesus se tornou rabino então? Pastor, com que autoridade Jesus se tornou rabino? Você sabe, tudo na Bíblia é perfeito. Eu amo a palavra de Deus, irmão, você tem que amar a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. Surge um homem chamado João Batista. João Batista era filho de sacerdote. Só que eu não sei se você sabe, nessa época de Jesus, o sumo sacerdote não era mais um só, era um colegiado. Não tinha mais a figura do sumo sacerdote como foi criado por Deus e dado para Moisés lá atrás. Lá quando Arão se tornou sumo sacerdote, agora era diferente. Tinha lá a figura do sumo sacerdote, mas era um colegiado. E João deveria fazer parte, mas aquele meio era só para quem tinha grana. Era só para quem era amigo do rei. João Batista, foi roubada dele a oportunidade de ser sacerdote, de desenvolver o seu ofício. Nunca te ocorreu? Por que será que João Batista tirou as roupas e não quis andar como os hebreus andavam? Por que será que João Batista não queria nem comer a comida que era feita naquela terra? Ele preferia andar com peles, coberto de peles, e comer mel silvestre e gafanhotos, porque ele ficou enojado desse sistema que escolhe pessoas pelo sobrenome, pela conta bancária, pelo tipo do carro. Ele ficou enojado desse sistema que não dá oportunidade àquele que aparentemente não tem muito a oferecer. Se enojou disso, eu não quero nada disso. E aí ele começa a pregar no deserto. Vai para o deserto e começa a pregar. Só que as multidões vão até ele. E ele começa a batizar. O batismo é uma coisa interessante. Vocês estão acompanhando a história? Eu estou desenvolvendo um raciocínio com vocês. Vocês estão percebendo isso? Eu estou levando vocês por um caminho para desenvolver um raciocínio com vocês. Vai ser importante na hora que eu fizer o apelo. Você tem que entender todo o processo. João Batista foi pregar no deserto. E aí ele estava pregando, e as multidões iam até João Batista e se batizavam. Por que se batizavam? Há pelo menos 2 motivos que as pessoas se batizavam. Primeiro, se arrependiam.
Então era como se fosse uma purificação cerimonial. Eles se batizavam porque se arrependiam do pecado e se purificavam nas águas. Segundo motivo, porque elas se submetiam à doutrina daquele rabino. Então eram batizadas em nome de João Batista, porque estavam submetidas àquele rabino. E aí Jesus foi para aquele rabino, por que não para os outros? Havia outros, tem um inclusive, que eu me esqueci o nome dele, muito famoso na época de Jesus, muito famoso, acho que é Hananel, alguma coisa assim, eu me esqueci o nome desse rabino. Provavelmente esse rabino teve a oportunidade de convidar Jesus para ser discípulo, mas não quis. Por quê? Ele era só filho de um carpinteiro. E aí Jesus não tinha como ter autoridade de rabino diante das pessoas. Porque tem uma coisa, quando o talmidim, quando o discípulo atingisse 30 anos de idade, ele poderia ter os seus próprios discípulos. Com 30 anos, Jesus então foi até João Batista para se batizar. E ele estava dizendo: eu vou seguir a linhagem do seu ministério. Eu vou ser rabino como alguém que foi discípulo de João Batista. E aí um dia vieram questionar Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Ou seja, quem é o teu rabino? Você não tem nenhum rabino famoso. Só que João Batista era reconhecido pela sociedade, pelo povo. E aí Jesus fala: me responda uma coisa, o batismo de João é de Deus ou não é de Deus? Naquele momento os judeus se calaram. Se falassem que era de Deus, por que vocês mesmos o aceitaram? Se falassem não é dos homens, mas a população achava que era de Deus. Naquele momento eles tiveram que engolir que Jesus era sim um rabino com autoridade. Os irmãos estão me entendendo? Vocês estão entendendo todo o contexto aqui? Por que é importante tudo isso? Porque Jesus escolheu os improváveis. E Ele continua, olha para mim, Deus continua escolhendo os improváveis. Deus continua escolhendo os improváveis. São os improváveis que Ele escolhe. Você está me acompanhando, sim ou não, meu irmão? Então Jesus escolheu esses homens. E o que aconteceu com eles? Eles começaram a seguir Jesus. E eles andavam perto de Jesus. E eles queriam fazer tudo o que Jesus fazia. Deixa eu te falar, da mesma forma que Ele escolheu um Pedro, que já tinha passado da época, já tinha passado do tempo dele se tornar um discípulo. Não foi escolhido, não teve oportunidade antes, o tempo passou para ele. Você está prestando atenção em mim? Não deixa que ninguém desvie tua atenção, nem nada desvie tua atenção. Porque hoje, o Senhor também está falando para você: segue-me. O Senhor também está falando para você: ainda dá tempo para você. Pedro tinha passado da época. Pedro tinha passado. Talvez você esteja aqui me ouvindo, esteja pensando: ah, pastor, eu não sei, eu acho que o meu tempo já passou. Pastor, eu não sei mais se eu tenho pique para isto. Eu não sei mais se eu tenho ânimo para essas coisas. Pastor, eu não sei, eu não sou casado, ou eu não sei, eu não tenho ainda uma profissão, não tenho ainda estabilidade financeira, eu não sei se é para mim esse negócio, eu não sei se o meu tempo já não passou. Tudo bem, eu não estou falando, eu não quero restringir a ministério, eu quero falar também sobre bênção. Sabe aquela bênção que você pensa, talvez já tenha passado o tempo de tê-la, talvez já tenha caído no esquecimento, talvez aquela bênção que eu desejei e eu orei por ela há tantos anos, aquela bênção que eu chorei por ela durante muitos anos, talvez tenha passado o tempo dela na minha vida, talvez tenha acabado, quem sabe não era da vontade de Deus, mas o Senhor trouxe você aqui nesta noite, e me trouxe aqui para trazer uma palavra para você, e dizer para você: ainda dá tempo, segue-me, segue-me, diz o Senhor para você. Como Pedro, foi chamado sem ter condições, foi chamado
tirado do meio das águas. Águas representam o mundo. Foi tirado do meio do mar. Foi tirado do meio do envolvimento com os peixes. Foi tirado de lá e foi feito pescador de homens. Da mesma forma, João e Tiago e João, pessoas difíceis, de relacionamento difícil, de temperamento difícil, pessoas complicadas no trato. Talvez você que esteja me ouvindo seja essa pessoa complicada no trato. Você sabe que você é difícil, porque a gente sabe, não sabe? A gente não sabe que a gente é difícil? Eu acho que a gente sabe, né? Deus fala conosco. Carinha difícil você é, viu? Deus fala, o Espírito Santo fala comigo. Fala para mim, quando às vezes, de vez em quando muito raramente a minha esposa é alvo das minhas dificuldades, muito raramente, isso é raro, mas de vez em quando acontece. Aí depois o Espírito Santo fala comigo, carinha, difícil você é. Ô Senhor, sou mesmo, tem misericórdia de mim. Tá bom, eu tenho misericórdia, eu vou trabalhar na tua vida. Eu vou trabalhar de duas formas. Vou colocar perdão no coração dela e vou colocar força para você mudar. Eu falei, aleluia, Jesus, mas muda ela também. Está vendo a dificuldade do cara, né? Pode ser o teu caso. Quantas oportunidades você perdeu por causa do teu jeito, por causa do teu temperamento? Quantas coisas você jogou fora por causa de um medo que te paralisa? Quantas oportunidades você perdeu por não ter iniciativa ou não ter constância? Não sei o que é pior, não ter iniciativa ou não ter constância. Não vai até o fim, não consegue evoluir, criar, não consegue avançar. Tem pessoas que travam. Deixa eu falar com você que trava. Eu quero falar com aqueles que estão aqui que travam. Pastor, o que é isso? Sabe aquela pessoa que ela tem um desafio, ela está andando, de repente a coisa sai do controle, acontece algo inusitado e ele trava, ele não sabe o que fazer, ele fica perdido, ele não sabe mais o que fazer. Meu Deus, eu vim preparado para isso. Se sai disso que eu estava planejando, eu não sei como agir. Eu não vou perguntar quem é que está aqui, que tem esse problema, porque eu não quero te expor. Mas o Senhor vai mudar isso na tua vida. Deus vai te dar capacidade de improvisar, de agir no inesperado. Deus vai te dar capacidade de agir no inesperado. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Você que trava, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu travo. Senhor, o que acontece? Me dá um branco na hora. Já foi fazer prova e te deu um branco, você não sabia mais as respostas? Já foi fazer entrevista de emprego, você sabia tudo. Aí o entrevistador te faz uma pergunta e você fica olhando para a cara dele, assim, e os minutos vão passando e você não consegue articular a palavra, e o beiço fica branco, a boca seca. Já aconteceu isso com você? Deixa eu te falar, Deus vai multiplicar a tua capacidade. Deus vai te multiplicar a capacidade em nome de Jesus. Deus chamou Levi, eu falei dele no começo, mas agora eu quero expandir um pouco mais. Levi é aquele cara que fez tudo errado, fez as escolhas piores da vida. Você está aqui me ouvindo, meu irmão, minha irmã. Você pode ter jogado fora um casamento abençoado, você pode ter jogado fora uma juventude, fez escolhas erradas, tomou decisões erradas na vida, está colhendo frutos dela, consequências, não vou nem dizer fruto, vou dizer consequências dessas escolhas até hoje. Até hoje essas consequências pesam no teu coração e o diabo usa isso para te acusar. O diabo usa isso para te deixar mal, para te deixar triste. Escolhas que você fez erradas. Como Levi um dia, ele não foi escolhido para ser um discípulo de um mestre. Provavelmente ele quis, mas não foi escolhido. Eram muitos privilégios. Quem era rabino tem muitos privilégios. Então, todo menino judeu queria ser um rabino, porque tem honra na cidade, tem honra na comunidade, tem muitos benefícios. A vida dele muda completamente. Levi talvez tenha tido esse desejo, não foi escolhido, voltou para casa.
O rabino dele falou para ele: volta para casa, aprende a profissão do seu pai, da sua mãe, do seu pai, volta para casa. Mas aí ele falou: eu não quero voltar para aquela condição. Mas eu me esforcei para ser um bom rabino, eu decorei toda a Torá, eu sei tudo o que tem que falar. Por que eu não fui aprovado? Por que a porta foi fechada para mim? Também de raiva, eu vou pegar a primeira oportunidade que me vier. Eu não quero ficar como meus pais, padecendo as necessidades que eles padecem. Aí chegou alguém e falou assim: viu, você não quer começar um negócio comigo? Você não quer? Eu posso te arrumar um emprego, posso te arrumar uma oportunidade para ser coletor de impostos do povo do exército romano. Ele fez a pior escolha da vida dele, se tornou um corrupto. Um abismo chama outro. E eu estou falando com pessoas aqui que talvez já tenham largado os abismos, mas os abismos trouxeram consequências para a sua vida, marcaram a tua existência, marcaram a tua história. Tem coisas hoje que você carrega como consequência daquele tempo. Fez escolhas erradas, perdeu anos e anos. Tem consequências, o nome ficou manchado. Levi estava nessa situação. Eu fico imaginando Jesus passando pela coletoria de impostos uma vez e olhou para ele, e Levi olhou para Jesus. E eu não sei, os olhos do Senhor, a Bíblia diz que são como chamas de fogo, né? Eu acho que quando ele estava encarnado, também eram como chamas de fogo, mas de outra forma. Era aquele olhar que penetra na tua alma e te descobre completamente. Na hora que Jesus olhou para Levi, Jesus deve ter visto o coração de Levi, que ele não estava feliz onde estava, que ele tinha tomado as decisões erradas na vida dele. Passou uma vez, olhou para Levi, Levi olhou para Jesus, veio uma lágrima. Jesus foi para lá, voltou, passou de novo, olhou para Levi, e Levi olhou para Jesus, e aí ele não conteve o choro. Na terceira vez ele olhou para Levi, Jesus olhou para Levi, Levi olhou para Jesus, e Jesus falou: segue-me. E Levi então viu a oportunidade de recomeço, oportunidade de escolher certo. Olha para mim, oportunidade de fazer as coisas certas. Não importa se o tempo passou, se a oportunidade ficou para trás, não importa o tamanho do erro, não importa o tamanho da traição, não importa o tamanho da tragédia. Houve oportunidade para Levi, ele largou tudo. Não quero mais saber desse dinheiro maldito, dessa profissão miserável. Eu não quero mais saber disso que me contamina. Eu não nasci para isso. O meu nome é dádiva de Deus. Eu fui criado, fui idealizado. Deus me criou, e os meus pais me criaram para ser um homem exitoso. Eu largo esta miséria e eu vou atrás de Jesus. Todos que largaram e foram atrás de Jesus sabiam o que representava o segue-me. Você está me entendendo? Você lembra que eu falei para você que o rabino falava para o discípulo: segue-me. Da mesma forma, Jesus falou para todos eles: segue-me. E aí eles andavam perto de Jesus, andavam pertinho de Jesus, e eles queriam falar como Jesus. É por isso que as palavras de Jesus chegaram até nós. Você entende por quê? Porque cada um deles prestava atenção. Ele ficava observando, palavra literal, tudo aquilo que Jesus falava, eles agarraram aquela oportunidade. Era a última, e Pedro não podia perder aquela, ele já tinha perdido uma antes. Tiago e João não podiam perder aquela. E Tomé Dídimo. Tomé, o nome de Tomé é Tomé o Dídimo, né? É apelido. Dídimo é gêmeo. Eu acho que Tomé não tinha nem nome. Ele era conhecido como irmão do... Tem um desenho que fala irmão do Jorel. É um desenho. O irmão dele provavelmente era bom. Ele era conhecido como gêmeo. Quem é você? Eu sou chamado de gêmeo. Não tem nome. O outro que é bom. O outro é que tem talento. O outro é que sabe fazer as coisas. E você? Não, eu não sei. Eu só sou o gêmeo dele. Nossa, como é que pode? Dois gêmeos tão iguais fisicamente e tão diferentes na capacidade.
Mas Jesus chamou Tomé e deu a ele o nome dele. Chamou ele pelo nome. Não, aqui você não é o gêmeo de ninguém. Aqui você tem a sua identidade. Aqui não importa como é seu irmão, aqui importa como você é. A tua identidade é restaurada neste lugar. Cada um dos discípulos teve oportunidade. Então eles seguiam Jesus de perto. Seguiam Jesus, eles queriam seguir os passos. Sabe aquela brincadeira, siga o mestre? Eles queriam seguir os passos de Jesus. E até tem uma passagem que ilustra perfeitamente o seguir os passos de Jesus. Você lembra da passagem? Os discípulos estão no mar, Jesus não foi com eles. Aí no meio da viagem lá, alta madrugada, a tempestade acontece, a tempestade vem, e aí Jesus quer passar à frente deles, no meio do mar, vem andando por cima do mar, por cima do mar, por cima das águas. Tente abrir comigo, acho que está em Mateus. Será que é Mateus 15 ou Mateus 14? Mateus... Qual que é o texto? Oh Deus. Mateus 14, versículo 22. Versículo 27 primeiro. Vamos ler. Mateus 14, 27. Diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter comigo por sobre as águas. Por que ele falou isso? Todo mundo pensa que Pedro provavelmente num arroubo de arrogância, num arroubo de soberba, quis ter a experiência de pisar nas águas. Não, era só um discípulo apaixonado, um discípulo que queria seguir os passos do seu mestre, porque o êxito do discípulo é andar exatamente como o seu mestre. E agora ele estava diante de uma situação que o mestre dele estava num lugar onde ele não podia chegar, e ele não podia ser reprovado desta vez. Ele já tinha sido reprovado uma vez, ele não podia ser reprovado de novo. Ele já esteve perto de um rabino, perto demais até, mas ele não conseguiu atingir o padrão, ele não conseguiu alcançar o nível. E aí ele falou: mestre, se o Senhor me mandar ir até o Senhor, pela tua palavra eu vou andar nela, porque ele já tinha experimentado isso em Lucas capítulo 5. Se o Senhor falar que eu posso ir, eu quero andar sobre as águas, porque eu quero andar perto do Senhor. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu já perdi uma vez, não posso perder outra. E Jesus fala: presta atenção no que eu vou te falar. Olha para mim e presta atenção no que eu vou te falar. Jesus olhou para Pedro e falou: vem. Sai do barco e vem. Ele disse: vem. O mestre estava dando para ele a palavra sobre a qual ele iria se apoiar. Será que dessa vez ele ia fraquejar? Será que dessa vez ele ia perder a oportunidade? Será que esse mestre, era tão diferente dos outros que era inalcançável, que era impossível segui-lo de perto? Nenhum discípulo tinha condição de segui-lo ali. Ninguém então seria aprovado, todos seriam reprovados. Pedro fala: não, agora não, por favor. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu já perdi outras, eu não quero perder agora. O tempo está passando para mim. O meu relógio biológico está caminhando, a minha idade está chegando, eu não posso perder essa oportunidade. Fala para eu ir que eu vou. Vem. E aí ele sai.
Ele sai do barco e começa a andar, e eu acho que ele pensa: dessa vez eu vou conseguir, dessa vez eu vou me tornar um rabino, dessa vez eu vou fazer certo, dessa vez eu vou conseguir, dessa vez eu consigo, dessa vez dá para mim. E aí o vento e a água e a tempestade, e Pedro olha para o lugar errado. De novo não, de novo não, fracassar de novo não. Não, eu pensei que ia bem dessa vez, eu pensei que ia multiplicar a célula, eu pensei que eu ia virar discipulador, eu pensei que eu estava no caminho lá para ser obreiro, eu pensei que era agora que eu ia ser ordenado, eu pensei que era agora que a minha bênção ia chegar, eu pensei que era agora que o relacionamento ia dar certo, eu pensei que tinha chegado a oportunidade, eu pensei, agora não faz isso, cadê o vento, cadê o mar? Perdi Jesus de vista, e afunda. De novo, fracassou de novo. Irmãos, eu não sei quantas vezes você já fracassou na vida, eu já fracassei algumas vezes. Eu já fracassei algumas vezes, em todas as áreas. Como pastor, como pai, como marido, como pai de menino, como pai de menina. Já fracassei com cada um dos meus filhos. Eu não sei como é que eles me amam. Eu não sei como é que eles querem servir a Deus comigo aqui. Porque eu já fracassei com cada um deles. Pedro afundou. De novo. Perdeu a chance de novo. Só resta uma coisa. Porque fracassar agora é morrer. Aí ele clama: mestre. Eu não sei onde que Jesus estava, se estava longe, se estava perto. Eu sei que ao clamor de Pedro, Jesus estende a mão e o levanta. Sabe o que é maravilhoso? Pedro não conseguiu andar nos passos de Jesus, mas Jesus andou com Pedro. Não é você quem tem que conseguir, é Ele que faz por você. Basta sair do barco. Sabe, meus irmãos, eu quero terminar a mensagem dessa noite contando para você uma história. Eu já contei aqui, por favor, continue me amando. Porque eu quero convidar você a sair do barco. Eu quero convidar você a sair do barco em diversas áreas da sua vida. Tem um homem que viveu no final do século XVIII, William Carey. Esse homem, a vida dele é emocionante para mim. Me desculpe se eu estou emotivo hoje, porque eu fico pensando em Pedro, e aconteceu comigo o que aconteceu com Pedro. Afundei, clamei pelo Senhor, o Senhor me levantou. Então eu estou com a emoção sensibilizada agora. William Carey, ele era filho de Tecelões, Tecelões, desculpe o erro. Ele era filho de Tecelões lá na Inglaterra. E por algum motivo ele não quis continuar a profissão dos pais, e ele começou a ser aprendiz de sapateiro. Numa cidadezinha, nem era a principal da Inglaterra, as principais da Inglaterra, Londres, não era Hampton, ele era numa cidadezinha lá. Sapateiro. Conheceu a Jesus, saiu da igreja anglicana, começou a frequentar uma igreja batista, e algum viajante deu para ele alguns livros, e ele botou na oficina de sapato dele o Mapa Mundi, e na época a Inglaterra estava colonizando a Índia, e ele teve contato com a Índia, e William Carey tinha o jovem William, tinha um grande talento, um talento extraordinário. Deus tinha dado facilidade para ele com idiomas. Mas o que um sapateiro vai fazer com idiomas? Ele aprendeu sozinho holandês, aprendeu francês, alemão, já falava inglês, né? Aprendeu sozinho. E aí ele lia os livros. E aí um dia ele leu, num livro que vinha lá da Índia, ele leu um costume.
Na Índia, quando um homem morria, e esse homem era casado, esse homem era queimado, o corpo desse homem era queimado, perto do rio Ganges, ou em algum outro lugar, era queimado, e a mulher dele era queimada viva. E William Carey olhou aquilo e falou: impossível isso, alguém tem que dizer para esse povo que isso é pecado, que não pode ser assim. E ele foi na igreja e tentou falar, só que ele era só um sapateiro, nem sapateiro ele era, aprendiz de sapateiro, um improvável, ninguém queria ouvi-lo falar. E aí chegou outro livro, e ele leu lá na Índia, quando um hindu tinha uma menina, ele não queria a menina, ele queria um menino. Então os hindus chegavam lá na beira do rio Ganges, e era adorado como um deus. Ele pegava a criança, a menininha, e a menininha no braço do pai e da mãe, e o pai e a mãe jogavam a menininha lá no rio Ganges, e a menina era afogada, e ele entregava a filha como sacrifício ao rio Ganges. E William Carey leu aquilo e falou: não quero, não pode ser, alguém tem que pregar. Ele foi para a igreja, levantou a mão e falou: viu, alguém tem que pregar para os hindus, porque eles matam as pessoas, alguém tem que falar de Jesus para eles. E aí o líder da igreja, o pastor da igreja, se levantou e falou: jovem, cale a sua boca, porque se Deus quiser salvar os pagãos, Ele não precisa de mim ou de você. O que ele quis dizer? Você não tem condição de ajudar, você é só um sapateiro. Você não sabe falar, não sabe ler direito, você não tem talento, você não sabe se comportar em público, você não sabe falar português direito. Ele falou: não pode ser. A igreja fechou as portas para ele, mas ele se juntou com uma irmã lá, ele era casado, e ele falou para a mulher dele: meu amor, vamos lá para a Índia pregar o evangelho lá. E a mulher dele falou: não vou nem morta. A mulher dele não quis ir. Ele não parou de servir a Deus por causa disso, ele continuou alimentando o seu coração. Aí ele teve 4 filhos, 2 meninas, 2 meninos, morreram na viagem. Um dia ele foi para a Índia, morreram na viagem para a Índia. A mulher dele ficou louca na viagem para a Índia. Eles foram para a Índia. Ele foi para lá, um sapateiro, um improvável, alguém que ninguém dava nada por ele, foi para a Índia. Sabe o que aconteceu? O talento dele de trabalhar com idiomas fez com que ele traduzisse a Bíblia, porque ele aprendeu grego e hebraico. Ele traduzisse a Bíblia dos originais para mais de 40 dialetos na Índia. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele abriu mais de 100 escolas na Índia. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Um dia, o governo da Índia proibiu que as mulheres fossem queimadas junto com seus maridos, porque um sapateiro decidiu sair do barco. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Um dia o governo da Índia proibiu que se entregassem menininhas para o rio Ganges, porque um sapateiro disse sim. William Carey é o pai das missões mundiais. A vida dele foi marcada, teve muitos dissabores, a esposa dele ficou louca, seus filhos, 2 filhos morreram, uma outra tinha problema, mas ele era consumido por uma paixão, ele tinha visto Jesus tinha cruzado os olhos com o dele. Não dá para ficar inerte diante desta visão. Eu hoje faço uma pergunta para você: você quer sair do barco ou você quer continuar no barco? Esta é a resposta que você precisa dar hoje. Eu convido a você que fique em pé no seu lugar, por favor. Pastor, o que representa sair do barco? Eu estou chamando você, meu irmão. Estou chamando os improváveis aqui à frente. Eu estou chamando você para crer no milagre que Deus tem para a sua vida. Eu estou chamando você para crer no milagre que Deus tem para a sua vida, a promessa que Ele já fez. Sair do barco representa
crer que Deus vai cumprir o que prometeu, andar em fé, continuar alimentando o teu coração com a expectativa e com a certeza de que Deus cumprirá. Esta é a primeira aplicação da mensagem de hoje. Mas eu também não posso deixar de chamar você, porque há pessoas que estão sendo queimadas vivas nos altares do diabo. Há crianças sendo queimadas, sendo jogadas no rio Ganges. E eu preciso de improváveis. Gente que acha que já passou o tempo. Gente que acha que não tem talento nenhum. Gente que não é conhecido, é como Tomé, o Dídimo, o gêmeo. Gente que tem temperamento difícil, como Tiago e João. Gente que fala estranho, como Judas Iscariotes. Gente nova, como Joãozinho. João era novinho. Gente de mais idade, como Pedro. Mas tem o pior de todos, Paulo. Um dia o Senhor falou para ele segui-lo também. Paulo era o pior de todos. Paulo, ele não fez as piores escolhas, e além de fazer as piores escolhas, ele fez as piores ações. Se Levi cobrava impostos para Roma, Paulo matava os crentes. Paulo era inimigo de Deus. Você pode ter jogado a tua vida no lixo, mas hoje é o dia que o Senhor te chama e fala: sai do barco, anda aqui nas águas, vem ser meu discípulo. Eu vou guiar teus passos, eu vou andar com você, eu vou segurar na sua mão, você nunca vai estar sozinho. Você vai passar por dificuldades, mas você nunca mais estará sozinho. Então nessa noite, com as luzes acesas mesmo, eu não quero te emocionar, e eu quero dar a você a oportunidade de sair do barco e vir aqui à frente. Você entendeu a mensagem? Você entendeu a mensagem? Feche os teus olhos um instante. Feche os teus olhos um instante. Mestre, se és tu, manda-me ir até o Senhor. Mestre, se és tu, dá uma ordem e eu andarei sobre as águas. Eu sairei da minha zona de conforto, da minha zona de segurança. Eu vou me jogar para o desconhecido, mas em cima da tua palavra. Eu não posso perder esta oportunidade. Mestre, se é o Senhor, fala para eu sair do barco e eu saio. Igreja, vem, 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 vem. Senhor, e quando vierem as tormentas, Senhor, e quando vierem as tempestades, Senhor, e quando vierem as ondas altas e fortes, Senhor, e quando acontecer o inesperado, Senhor, e quando a frustração bater a porta, Senhor, o que farei? Senhor, o que farei? Só bater
É só falar: Jesus, salva-me! Jesus, salva-me! Você nunca mais estará sozinho. Mas você que está aqui à frente, você que entendeu perfeitamente esse chamado que eu te fiz, você não vai esperar mais uma semana. Nesta semana você vai procurar o seu líder de célula, seu discipulador, e você vai falar: está aqui a minha vida, está aqui minha vida, está aqui minha vida. Você não vai aceitar a escassez, você não vai aceitar a infertilidade. Aleluia! Eu já coloquei as minhas vestes. Comece a orar em outras línguas. Comece a orar em outras línguas. Ore, ore pelo rebanho que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Ore, 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 ore pelo rebanho do Senhor. Ore, ore e fala: Senhor, me dá essas ovelhas, me dá, Senhor. Estou andando sobre as águas, estou andando sobre as águas. Sebaradalabaradalabaradalaba. Sebaradalabaradalabaradalabaradalaba. 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 Sebaradalabaradalabaradalaba. 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 Arremaradalamas. Bem baixinho. Bem baixinho. Xeredaramas. Deus chama os improváveis. Deus chama você porque você não tem condição. Entenda uma coisa: não é possível realizar essa obra. Não é possível andar sobre as águas. No braço humano não é possível. Quem faz a obra é o Senhor e vai fazer através da sua vida. Ele escolheu você, um improvável. Você não tem condição, mas Deus te capacita. Você não tem como gerar frutos, mas eu te digo: alegra-te, ó estéril que não deste a luz, porque serão maiores e mais numerosos os teus filhos. Oh, alegra-te, ó estéril. Hoje o Senhor está te dando útero fértil. Hoje o Senhor está te dando útero fértil. Alegra-te, ó estéril. Alegra-te, ó estéril. Hoje o Senhor está te dando fertilidade. Meu noivo esperar. Não depende de você, depende dele. Pode morar. Não depende de você. Pode morar. Então eu quero que você veja agora Em fogo. a frutificação abundante que vem atrás de você. Eu não Um dia, imagino naquele dia, que era ali. naquele dia você se colocará diante dele. Noivo esperar. Naquele dia Eu abro a minha ele vai olhar para você e vai falar: entra, 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 servo bom e fiel. E atrás de você virá uma multidão, uma inumerável multidão de frutos que o improvável gerou. O improvável gerou. Nós vamos cantar essa canção com intensidade e você permanecerá na presença do Senhor. Nós não vamos colocar a mão em você. É uma experiência só você e Deus, só você e o Senhor. Mas algo vai acontecer nesta noite. Há um fogo neste lugar, há uma chama ardendo neste lugar, e ela arderá na tua vida agora. Aleluia! Noivo esperar.
pode morar. Tem Fogo do Espírito. nos olhos, eu não imaginava. Xerebaradalabas. Xerebaradalabaradalabas. Queima diante do Senhor. Meu noivo espera. Queima diante do Senhor. Abro a minha Queima diante do Senhor. pode morar aqui. Queima diante do Senhor. Queima diante do Senhor. Queima diante do Senhor. Seremarandalabas. Aleluia. Remarandalabaradalabaradalabas. Remarandalabaradalabas. Te esperando, vem, vamos dançar. Xeredarabaradalabaradalabas. Segue-me. Segue-me. O improvável, que não tem condição, o que não tem talento, o que não tem condição nenhuma. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Aí no seu lugar diga: Senhor, eu aceito o teu chamado. Eu reconheço que não tenho condição de mim mesmo, mas eu creio que um dia eu faltar, o Senhor fará. Me coloco nas tuas mãos nesta noite. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu rejeito a esterilidade da minha vida. E eu confesso que o Senhor me dá fertilidade. Muitos filhos e filhas serão gerados a partir da minha vida. E eu me abro para este novo tempo de frutificação abundante e de bênçãos sem medida. Aleluia, aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Encontre alguém do mesmo sexo que você e dá um abraço nessa pessoa. Alguém do mesmo sexo que você, dá um abraço nessa pessoa agora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.